Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Sejam muito bem-vindos ao Destino Saudade com o Rui Miguel Tovar aqui no 00. Rui, às vezes também eu apareço por cá. Rui, muito bem-vindo. Um bom dia para ti. É um dia excelente, 10 de outubro. Rui, hoje estou curioso porque vamos dar os parabéns ao engenheiro do Penta, não é? E campeão da Europa em 2016, Fernando Santos, que faz 70 anos. 70 anos. 7-0. Antes de mais nada, um abraço ao engenheiro Fernando Santos. Muitos parabéns para ele, muita saúde, muitos anos de vida pela frente, mais importante. E vamos a isso, porque este programa, este episódio, é uma homenagem à carreira dele. Sim, tem que ser, não é? Ainda por cima caia bem, que é na quinta-feira. O nosso programa sai nesse dia, caiu no mel, não é? Foi mel, como se diz. E é uma figura que, por muito tempo que passe, será sempre o treinador da conquista do Europeu 2016. Por muito se fale da qualidade de jogo ou não. Obviamente. A verdade é que é ele o responsável maior por ter, por exemplo, substituído o Renato Sanches pelo Éder, não é? E ter provocado uma série de acontecimentos improváveis, porque Portugal não era favorito para essa final, mesmo que fosse em Berlim ou em Nápoles. Óbvio. A França seria ligeiramente favorita e não estava nas previsões de quase ninguém, a não ser do Éder e do Fernando Santos, que o Éder fosse o herói. Portanto, foi um momento, também no dia 10, um momento mágico, mas de junho, dia 10 de junho, é um momento mágico da nossa história, e estar aqui a falar sobre ele, acho que merece esta homenagem, ainda por cima em dia de aniversário. Portanto, é um 2 em 1 perfeito para falarmos até de uma pessoa que teve uma carreira de jogador bastante alargada. Não é curioso quando às vezes vemos os treinadores, não pensamos neles como jogadores, não é? Mas há todo um passar por trás que é muito interessante. E o Fernando Santos foi jogador de primeira divisão. Fez 16 épocas no Estoril Praia. E uma no Marítimo, não é? Ou duas? Eu ia-te perguntar, uma no Marítimo, ou seja, neste percurso, ele faz a formação no Benfica. Faz, exatamente. Chega em 71 à equipa principal do Estoril e faz 17 épocas como sénior, sendo que 16 no Estoril e uma aqui no meio, mesmo no meio do oceano, que foi o percurso dele, em 79-80 no Marítimo. Ele alguma vez te explicou isto? Porque Mas eu não me lembro, sabes? Acho que foi uma contratação, ele achou piada mudar, tinha a ver com, se não me engano, tinha a ver com vencimentos, não é? Era tentador. Segunda divisão. Era uma proposta tentadora. Marítimo, sim. 79-80. Mas foi só pouca dura. Ele preferiu regressar a casa, mãe, muito embora, e disseste bem, lembraste bem, essa situação do Benfica. De facto, ele é conhecido, começa a ser conhecido no início dos anos 70, não é? Ele é Benfica, é de que anos? Faz favor. A formação do Benfica. Ele acaba... Service unavailable. Foi na melhor altura. É que o Benfica ganha um torneio internacional de Lisboa, que era uma competição muito, muito conhecida e muito falada, e que até teve honras de transmissão televisiva. Na final foi Benfica 3, Ajax 0. Golos do o Shell, não é? O Shell. Miúdo ainda. Shellhan. Rui Lopes. E ele acaba a formação no Benfica em 71. Pronto. E, portanto, é nesse Se não me engano, é nesse ano. Sai do Benfica e vai para o Estoril. 3-0 ao Ajax, golos do Shell, Rui Lopes e Norton de Matos. E o gol de Norton de Matos é o gol mais espetacular da tarde, que é uma jogada individual. Uma jogada individual muito boa. Luís Norton de Matos. Sim, exatamente. Sabes quem é que eram os outros avançados deste plantel do Benfica de Júniores? Não, digo lá. Não sei se conheces. Rui Jordão e Francisco Vital. Pois. E o Fernando Santos era central. Fernando Santos central. O guarda-redes era o António Fidalgo, comentador atualmente da RTP. Sim. António Baixos Lopes, tu tens os nomes que me são familiares. António Baixos Lopes na defesa. No meio campo José Rachão, que mais tarde haveria de roubar uma taça ao Benfica no Jamor, como mister do Vitória de Setúbal, Futebol Clube de Setúbal.
Chauane, João Alves, Já viste? que bela equipa de júniores. É? E o Fernando Santos aí metido. Portanto, Que bela equipa é de júniores do engraçado Benfica. porque lembramos sempre de 2016 ou do Penta, mas a verdade é que antes disso há todo um passado. E ele fala desse passado com naturalidade e até diz que, pá, claro que sim, não é? Não podia continuar no Benfica porque não tinha qualidade para. No Benfica havia jogadores de topo. Elite, não é? Elite. E portanto, estar ali era fazer número. Para isso, mais valia jogar. Sabes E quem é que era o Estoril- mister? Do Benfica? Ângelo Martins. O Ângelo. Ok. Senhora, outra figura histórica do... Devia pô-los na ordem do clube, todos sim. os dias. Por aquilo Não que dava tu me hipótese. contaste. Não dava hipótese. Não dava hipótese. Curiosamente, o Benfica sénior dessa altura era treinado pelo Jimmy Hagan, que depois treinou o Fernando Santos no Estoril. Porque o Jimmy Hagan, depois de ser tricampeão português pelo Benfica, 71, 72 e 73, foi-se embora no início da época 73, 74 e foi treinar o Estoril. E foi campeão da terceira com o Estoril. Estava lá o Isso é Fernando muito giro. Santos. E Nós falamos, aliás, eu soube dessa curiosidade através de ti. Há uns programas. Sim, foi o. Falaste Sim, o sobre Fernando isso. Santos fala desses tempos. Pá, imagino que tenham sido tempos, como direi, assustadores, porque jogar, trabalhar e não ser pago é tramado, não é? E o Estoril não pagava. E ele conciliou a sua profissão com o futebol até quando? No Hotel Palácio, pois. Estoril? Também? É. O Hotel Palácio? Sim. Hotel Palácio. Portanto, o Ele engenheiro é conciliou daí, né? ainda enquanto sénior, não é? Durante alguns anos. Sim. Mas depois, pronto, entregou-se, não é? Entregou-se ao futebol. Ao futebol. Sim. Aliás, uma entrevista que fiz em 2012, antes do Europeu, era ele selecionador da Grécia, Uhum. que participou nesse Europeu. Uhum. Ele dizia que ainda estava com licença sem vencimento do Hotel Do Palácio, Hotel Palácio. em 2012. E ele falava desses tempos com bastante... Foi uma entrevista divertida por telefone. Ele estava na Grécia e eu estava em França. Eu estava em França e foi por altura da final da Liga dos Campeões, Bayern-Chelsea, em Munique. Ganhou o Chelsea. Ou foi no dia da final ou foi no dia seguinte. Eu liguei-lhe e ele pediu-me para falar daí a 10 minutos. Eu disse o que era. Era uma entrevista de carreira de futebolista, não tinha nada a ver com o treinador, não queria isso. Ele pediu-me 10 minutos e depois falou e falou muito. E foi expansivo e havia coisas muito engraçadas na memória dele. Porque, de facto, ele no Estoril partiu ao balneário, por exemplo, com o José Torres. O José Torres veio acabar a carreira no Estoril, depois do Benfica e Vitória Futebol Clube. Jogou com uma série de artistas, foi treinado por uma série de artistas, o António Medeiros, por exemplo, o Jimmy Hagan é outro. E há imensas histórias que deviam constar num livro, porque essas equipas, quando estão sempre na corda bamba, têm sempre jogadores castiços, têm sempre ambientes que nada têm a ver com o ambiente que está à volta deles, não é? Porque a casa está a arder e eles estão a almoçar juntos ou a jantar juntos e estão na rambolha, porque são os anos 70 ou são os anos 80 e há outro tipo de mentalidade. E o Fernando Santos apanhou essa época. E até me lembro que ele também me contou que apanhou o Mário Wilson a treinar e o Mário Wilson foi o homem que trouxe o Carlos Queiroz para o futebol no Estoril. Uhum. E o Carlos Queiroz trabalhava durante a semana e o Fernando Santos também, no Hotel Palácio. E então, nos jogos fora, iam juntos de comboio. Isso é muito giro. Portanto, a equipa ia de autocarro e eles iam lá ter. Depois do Carlos Queiroz e o Fernando Santos. Não é visto? É fantástico. Sendo que o Carlos Queiroz e o Fernando Santos, em 2014, estiveram juntos no Mundial, não é? Uhum. O Fernando Santos pela Grécia e o Carlos Queiroz pelo Irão. E 40 anos antes estavam a apanhar um comboio A vida para jogar o Estoril, não tem sei onde. curiosidades Rio inacreditáveis. Ave. Isso tem muita magia e é bom explorar, enquanto se pode, a memória dessas pessoas todas. Claro que sim. Para a história, para estar aí escrito. Ele tem uma carreira muito bonita como futebolista, atenção. É. De uma grande fidelidade. Eu digo sempre isto muitas vezes. Alguém que é fiel a uma causa, à partida, para mim é um tipo decente.
sendo que a causa tem que ser justa, naturalmente. Sim, Se sim. for uma causa indecente, não. Claro, claro. Sim, sim, Mas sim. neste caso, ele faz 17 anos como sénior, 16 no Estoril e 8 delas na primeira divisão. Uhum. É companheiro de equipa de José Torres, já falaste, do teu amigo Oscar Duarte, É verdade, sim, que sim. te deu uma das mais impressionantes entrevistas que eu li na vida. Impressionante. Quem não leu, faça um favor de ir ao 00, ir até ao Oscar Duarte, porque o que ele conta lá é uma lição de vida mesmo. E também foi colega de equipa de alguém que já falamos hoje no meu carro. Ele fez dupla de centrais com o Eduardo Luiz no Marítimo. Ok. Sim, sim, sim. Boa, boa. Curioso, Sim, curioso. engraçado. Também não fazia ideia, estou agora aqui a Sim. ver. sim. O 00 está agora aqui a mostrar-me. E foi colega de equipa do Peter Barry, o inglês do Marítimo. Lembras-te? Esse nome, Era sim. uma figura da caderneta de cromos. É dos cromos, é isso que eu ia É, dizer. é Nem isso. mais, sim. E do David Byrne, E, já viste? Dois. sul-africano cromos. no Estrela Praia. Também é Peter inglês, Barry, David Byrne, não. sul-africano. Sul-africano, ok. E o David Byrne. Em frente ao Rizinho, desculpa. Não, nada, pá. Isso é carreira de jogador. Depois a de treinador também é interessante, porque nós pensamos, ele treinou Sporting, Benfica e Porto. Sporting, Benfica e Porto. Curiosamente, foi eliminado da Taça de Portugal. Isto é pedra no sapato, não é? Cláudio Oeiras, Cláudio, isso é um Torriense. torriense. Eu acho que é com o Fernando Santos isso, não é? Ele é eliminado tanto pelo Benfica como pelo Sporting Benfica, e como pelo Porto por equipas secundárias na Taça de Portugal. Portanto, Porto, Torriense, Benfica, se Benfica, não me engano, Varzim, Varzim, na Póvoa. Eu estava lá nesse jogo em trabalho. Mendonça, não é? Sim, o Mendonça. E Sporting é o Vitória Futebol Clube Oeste, se não me engano. Oeste. Vitória Futebol Clube de Setúbal. Sim. Também na segunda divisão, Ok. em casa, Ok. em Alvalade. Ele é eliminado por essas 3 equipas. Atenção, estamos a falar de um homem que ganhou 2 taças de Portugal seguidas pelo Porto. Não é? 99-2000 ao Sporting Já te digo, Ruizinho. e 2000-2001 ao Marítimo. O engenheiro Fernando Santos ganha, de facto, Portanto, ele é penta em 99. 2 vezes a Taça Portugal, sendo que foram conquistadas em 2000 e em 2001. Certíssimo. Portanto, nos anos em que o Porto não é campeão, Isto aqui, no fundo, é uma rede para a tua memória não cair assim de forma... que eu sei que já está certíssimo. não, lembro-me dessas 2 conquistas seguidas porque era a única maneira de salvar uma época, não é? Sim, a Senão- verdade é que ele no Porto consegue fechar o Penta naquela temporada, mas nos 2 anos seguintes, com uma equipa muito forte, acaba por não conseguir ser campeão nacional. Permite ao Sporting e ao Boa Vista entrarem sim. nesse... E eu nem sei, quando ele é penta, eu sei que o título é festejado antes de tempo, num dia em que é Sporting Porto, não é? É que o Zalvico marca um golo do empate, é Pedro Barbosa e Zalvico 1-1, mas o Porto entra em campo já campeão, não é? 98, 99... Porque alguém, acho que foi o Boa Vista, perdeu em Faro, ou então perdeu pontos em Faro e permitiu que o Porto fosse campeão. Ora bem, o Porto... Vê lá, em 98, 99. Portanto, está aqui na penúltima jornada há um Sporting 1, Porto 1. É esse jogo que eu digo, sim. O Porto aqui já era campeão, dizes? Nesse dia, sim, porque antes o Boa Vista jogou com alguém, vê lá. Ora, jornada 33. Vamos lá entrar aqui na jornada 33. Vê lá se é com o Farense ou não. Tudo isto é possível. Jornada 33 da Liga 98-99, Farense 2, Boa Vista 2. Tu és então assustador, pá. Não é nada, não. Não és assustador? Assustador é Boa Vista. Teve quase a ser campeão. O Boa Dessa Vista vai vez. empatar a Faro 2-2 no dia 22 de maio e no dia 23 de maio. Não, desculpa, 22 de maio também, à Pois, noite. sim. O Farense joga à tarde contra o Boa Vista isso. e o Porto joga à noite em Alvalade, Sim, já o Porto campeão. o Porto entra campeão já. Entra pentacampeão. Farense 2, Boa Vista 2. Ei! Com os golos do Farense, não me recordava nada disto, a serem marcados aos minutos 89 e 90. Marco Nuno e Gouveia de penalti. Isso é agora. Não, isso era na altura. Se 90 quer agora, vamos ver 90 mais 1 e mais- 90 mais 4. O Boa Vista tinha marcado pelo Isaías e pelo Atelkin, ucraniano. Isso queria dizer o quê? Que se o Boa Vista ganhasse, o que é que empurrava o Porto para a última Portanto, jornada, se claro? o Boa Vista tivesse ganhado em Faro, teria feito 73 pontos. E o Porto
entrou em Alvalade com 75. Tá bem. Portanto, Já vi, havia tá ainda bem. 2 pontos de diferença. Claro. Ou seja, continuaria a ser muito E difícil. a Mas última obrigado. jornada qual é que foi? Depois, na última jornada, 34, Foi Porto quê? o Agora dizias Porto Boa Vista. recebe o Estrela da Amadora, Tá bem. Ok. 2-0, e o Boa Vista recebeu o Marítimo em casa e perdeu. Portanto, já deve ter Sim. rodado aqui a equipa o Mister Manuel José? Jean Pacheco. O Porto acaba com o campeonato com 8 pontos de avanço. Pois, é sobre o Boa enganador, Vista. não é? Esses 8 pontos é enganador. Sim, houve mais equilíbrio do que isso. Depois Benfica, Sporting e o Vitória de Setúbal no 5º lugar. Ei, espetáculo. Saudades de um Setúbal assim E o Benfica forte. em terceiro, a quantos pontos do Porto? O Porto fechou a época com... Desculpa lá, que a internet agora está lenta aqui. Com 79, o Benfica acabou a época com 65, portanto, a 14 pontos. O Sporting com 63, a 16. E o Vitória de Setúbal fez 53. Uma bela época deste Vitória, que era treinado por... Carlos Cardoso, claro. Quando há dúvidas ao Carlos Cardoso. É verdade. O 5º lugar, espetacular. Chiquinho Conde, 16 golos. Portanto, tudo isto para dizer que o Fernando Santos teve uma carreira... Tem, aliás, que ele está no ativo. Uma carreira rica, riquíssima, embelezada pelo título europeu de 2016. Claro. E tu estás a vestir a camisola dessa final do Quaresma, um dos suplentes. Ricardo Quaresma. Um dos 3 suplentes. Que entrevistaste em Istambul. É verdade. Um ano depois dessa conquista. Depois de ele ver que o Portimonense tinha subido divisão, se bem me recordo. Foi. Mas de facto, eu acho que no Porto o trabalho dele foi, positivo, QB. Uhum. No Benfica, ele acabou, até foi o nosso amigo Ruben Dias, que há pouco o dizia, que ele foi um bocadinho afastado a Roger Schmidt, e é verdade, porque ele transita a temporada e depois logo na segunda jornada, se não me engano, há um empate contra o Leixões no estádio do Bessa e ele é despedido pelo Luís Filipe Vieira, já? Claro. Sim. Para entrar o Camacho. Para reentrar o Camacho. Para reentrar o Camacho. O Camacho já tinha estado. E a história tem sempre coisas deliciosas, ou não, depende do estado de ânimo da pessoa que é tramada. Mas a verdade é que o Fernando Santos, quando agarra no Sporting em 2003, 2004, o plantel do Sporting tem Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma. E nesse verão, os dois saem. O Cristiano para o United e o Quaresma para o Barcelona. Claro. É isso. Tu quando começas uma época com João Vieira Pinto, ainda bem, não é? Claro. Tinha sido campeão em 2002 com muitos golos e mais assistências ainda. Eu digo sempre sobre o João Vieira Pinto, que é um daqueles jogadores, eu acho que as pessoas sabem que ele foi genial. Mas quando fazemos aquelas listas dos melhores portugueses, ele nunca lá está. Sim, merece, não é? Eu acho que o João Vieira Pinto é top 10, claro. de sempre. Então não é? Eu adorava o João Vieira Pinto. Claro. Adorava. Sim. Acho que era um extraordinário jogador. Extraordinário. Sim. Fazia tudo bem, naquele corpo de 1,70m no máximo. É verdade, sim. Desculpa. Não, sabes que o futebol leva-nos a estes parênteses, não é? Porque não, e está certíssimo. E a quantidade de golos que ele não marcou por mérito dos guarda-redes. É que se tu fores ver jogos em que ele está em branco, ou que ele marcou um golo, mas se vires o resumo, percebes que ele fez mais 2 ou 3 remates à baliza e todos eles foram à baliza. Não é remates desenquadrados, ele tinha uma capacidade para meter a bola na baliza incrível. Depois, os guarda-redes também estão lá para defender. Ele era bastante... era do mais perigoso que há. E é pena que a carreira tenha sido traída por muitos vermelhos, porque ele também, como era o alvo mais fácil, não é? Era baixo, também gostava de driblar, apanhava bastante, não é? E quem apanha bastante tem tendência para protestar também bastante com o árbitro. Não é? Principalmente do Paulinho Santos e do Andrade. Sim, claro. Havia muitos ódios de estimação. O Andrade era aquele jogador que, numa fase em que já não jogava muitas vezes, se apanhava do outro lado o João Vieira Pinto, era titular para marcá-lo em cima. A missão, sim. Hoje em dia já não se faz isso. vais marcar o João Vieira Pinto claro. em cima o jogo todo. Não? Ninguém faz verdade, isso. É verdade. Gyökeres, não é preciso marcá-lo em cima. Deixa-o estar tranquilo. Exato. Vai aparecendo ali na zona dele.
Tens razão, sim, é verdade. Mas isto o João Pinto, para definir... pronto, tinha o João Vieira Pinto, não é? Havia muitos mais. Tu agora vê aqui este plantel do Sporting que acaba em terceiro nesta época, Sim, 2004. mas... O Porto muito forte, de José Mourinho. Claro, claro. De facto, sem o Cristiano e sem o Quaresma já não era a mesma coisa. Atenção, que eram 2 miúdos e até a época até podia correr pior. Mas não há dúvida que um treinador está a preparar uma pré-época, está a preparar a época e de repente vê-se assaltado dessa forma, não é? E o Sporting, dá que pensar o que é que seria o Sporting com o Fernando Santos, com esses jogadores. É o que eu digo, se calhar até podia ser quarto classificado. Nós não sabemos. Na linha do se há muitas probabilidades, mas o que é que leva um treinador, ou melhor, o que é que o treinador pensa sobre isto, não é? Roubaram, no sentido, pronto, o Sporting ganhou dinheiro com isso, não é? Mas desportivamente ficou muito, muito mais fraco. É muito complicado gerir algo. Muito mais fraco. Eu nunca mais me esqueço o ano passado do que se passou com o Mateus Nunes no Sporting, em que o Ruben Amorim vai visitar o Dragão. Esta ficou-me na cabeça. E no último dia do mercado, portanto ali 2-3 dias antes, o Mateus Nunes, claro, de forma verdade. surpreendente, Sim, pelo menos na perspectiva do treinador, claro. é vendido para o City. Sim. E obviamente que o Sporting já vai jogar ao Porto e depois perde e perde por bastantes, até acaba por ser campeão, mas porque era de facto uma equipa de autor e continua a ser, mas é muito complicado gerir tudo isto, não é? Claro. E agora o que é gerir depois no Benfica? Começar uma época e só porque as coisas não estão a sair bem, e agora estou-me a lembrar que isso foi a meio de uma eliminatória europeia com o Copenhaga. Referes-te ao Mateus Nunes? Não, refiro-me ao Fernando Santos no Benfica. Ao Cristiano. É o Fernando Santos no Benfica, ok. No Benfica. Ok. Porque ele empata com o Leixões. Sim. E antes tinha jogado com o FC Copenhaga de acesso à Liga dos Campeões. Tanto que a reestreia do Camacho do Benfica é na Dinamarca. Ora, vamos lá ver isto. O Benfica estava em vantagem na eliminatória. Portanto, Esta época 2007-2008. Vê lá. Benfica Copenhaga, quanto é que foi a primeira mão? Tenho quase certeza 2007, que o Benfica 2008. ganhou em casa. E depois empatou 1-1 fora, foi? Tu és Camacho. incrível. O Benfica ganha em casa ao Copenhaga 2-1 no dia 14 de agosto. Depois vai ao Bessa jogar contra o Leixões, empata 1-1. Fernando Santos é afastado. O Camacho estreia-se com um 0-0 no Benfica Vitória de Guimarães, Sport Clube de Guimarães. E depois o Benfica vai ganhar, já com o Camacho, a Copenhaga 1-0. Portanto, isso segue... Portanto, para entrar na Liga dos Campeões, o Benfica troca de treinador. É verdade. E vai ver esse jogo com o Leixões, se não me engano, é 89 Petit, 90 mais 1 Nekovo ou Nevoco. É? Nevoco? Petit aos 89 e Udo Nevoco, maltês, aos 90 mais 3. E é despedido por isso. É duro. Ou seja, a carreira de um treinador pode ser eu não estou interrompida. Não estou aqui para defender o Fernando Santos, nem sei se o Benfica joga bem ou mal. Mas repara bem. Talvez por o meu pai ter sido treinador há muitos anos, eu também tenho assim um bocado mais a tendência para proteger o treinador, ou a perspectiva do treinador. Há um presidente que no verão de 2007 entende que o Fernando Santos deve iniciar a época seguinte. O treinador, que transita da época anterior, no primeiro jogo da época oficial, ganha o Copenhaga 2-1, Liga dos Campeões. Não é fantástico, mas ganha. Primeira jornada do campeonato, vai empatar ao estado do Bessa. Desta forma que tu resumiste. É motivo para ser afastado? Depois de ter tido a confiança do presidente que achava que era ele o homem ideal há 3 semanas ou 4 atrás? A não ser que haja aqui alguma coisa que já não me recordo. Não sei se passou alguma coisa especial ou não. Portanto, já foi 2007. Portanto, 17 anos. Pode falhar aqui alguma coisa a esta distância. O tempo não dá hipóteses. Sim. Mas não faz grande sentido, não é? Nada. Portanto, são 2 momentos em clubes grandes. As decisões estão tomadas, que as coisas correm mal. Essencialmente na transição da temporada. Sim. Com o Roger Schmidt, parece-me que seria mais acertado ter interrompido no verão antes de arrancar a época. Claro que sim.
Enfim, eles sabem mais do que nós Sim, sobre sem essas dúvida. coisas, não é? Tal como, e vou outra vez utilizar o Fernando Santos, Portugal sai mal do Mundial 2014 no Brasil e o Fernando Gomes mantém a confiança no Paulo Bento quando se nota que já não há aquela dinâmica de grupo, não é? Nota-se mesmo. E o Paulo Bento começa a qualificação para o Europeu 2016. Perde em casa em Aveiro, se não me engano, com a Albânia. Estava lá nesse jogo também. 0-1. E sai, não é? O E entra o ambiente- Fernando Santos. Ambiente no estádio horrível. Pois. Horrível. Lembro perfeitamente disso. Vês? Muita Para que gente. manter um treinador assim? Sim, não faz sentido. Eu acho que quando fazes uma aposta na tua vida, seja aqui no 0-0 ou se apostas em alguém, tens de ser determinado. Claro. Se fores com aquela perspectiva do vamos lá ver o que dá, normalmente não dá bem. Sim, não é? sim. O Porto aposta agora no Vítor Bruno. Não sei se é certo ou errado, mas é uma aposta forte. Início de novo ciclo. Claro. Tem que haver aqui uma paciência se as coisas correrem mal, porque é a tua responsabilidade, foi tu que apostaste nele. Obviamente depois há um limite, mas o limite não é a primeira jornada do campeonato. Não pode ser, não é? Claro, não pode ser. Obviamente. Não pode ser. E pronto, e a partir desse momento o Fernando Santos tornou-se... Bem, já tinha sido um homem, um nómada, não é? Achas que ele é respeitado pelos adeptos de Porto, Sporting e Benfica? Ou achas que ele não é bem visto por nenhum... Não, não, é assim. Primeiro é campeão europeu, portanto, a partir daí está acima de qualquer escrutínio nesse aspecto. clubístico? Sim, acho que não... Sim, eu não vejo o Fernando Santos como treinador de Sporting, não posso dizer, fez um bom trabalho. Acho que ele não deixou marca pesada em nenhum deles, não é? Verdade, não deixou, mas estamos aqui a celebrar, não é um aniversário só, não é? É também aquilo que ele foi como jogador e como selecionador, porque isso é mais importante do que outra coisa qualquer. Sem dúvida. Ter vencido um campeonato da Europa, É isso aí. já tivemos grandes seleções a jogar muito bem e que não chegaram sequer à final. O Fernando Santos chegou à final e ganhou-a, não é? E ganhou-a com contornos dramáticos, porque perder o capitão aos 28 minutos Épicos, sim. não é para todos, não é? E se o capitão fosse um guarda-redes, está bem. Mas não, o capitão era o nosso goleador. E isso tem... Tens falado com ele tem recentemente, muita- com o Fernando Santos? Tem muita... Não, sempre que apanho alguma coisa na hemeroteca, pico, não é? Mas aí pico... Mandas-lhe uma Fernando Santos, mensagenzinha. como o Nuno Gomes, como o Jaime Pacheco, não é? Muitos jogadores. Qual é que é o mais receptivo a esses teus picantes? Receptivo em matéria de... Reações entusiasmadas? Sim, de- sim. O Jaime Pacheco está sempre pronto para a coboiada, não é? Mas são todos bastante... são todos respondem na hora. Quando vêm, há essa possibilidade, não é? Essas modernices, dá para ver a que horas viram a mensagem ou a rapidez com que respondem. E o Fernando Santos não é efusivo, porque ele também não é uma pessoa efusiva. Não. Cá para fora, atenção, cá para fora. Mas é uma pessoa que respeita o nosso trabalho. Eu nunca me hei de esquecer, mais uma vez tenho que voltar ao Europeu 2016, eu não fui enviado especial, mas ia à França ver muitos jogos, e aí vinha, como era perto, e aí vinha. Vi quase todos os jogos de Portugal, só não vi um, que foi com a Croácia, porque calhou ser em lance, e não havia voos. Era uma coisa muito estranha, chegar a Lance e voltar para Lisboa. Mesmo no Norte, não é? Era mesmo no Norte, não era uma viagem boa, confortável, nem barata, era caríssima. E não fui. Portanto, foi Portugal-Croácia, foi resolvido pelo Quaresma de cabeça no último minuto do prolongamento. Mas fui aos outros jogos todos. E na eliminatória seguinte, com a Polónia, em Marselha, eu não saí do país só para ver Portugal. Também fui ver o Espanha-Itália, por exemplo. Foi o primeiro jogo nos oitavos de final, foi em Paris. Portanto, os jogos que me davam gozo ver, eu ia. Apanhava o avião, tinha credencial, porque estava registado na UEFA, tinha credencial de jornalista e, portanto, não era incómodo nenhum, era pagar a viagem de avião. Pronto. E já tinha feito várias viagens, para cá, para lá, não sei o quê. E quando fui ao Portugal-Polónia dos quartos de final em Marselha, lembro-me de ter sido... Lembro-me de chegar 6 horas antes ao estádio. 6. Primeiro porque Marselha meteu-me medo. Tipo, onde é que eu estou, não é? É assim tão pesado? É. Naquele dia foi, para mim, aos meus olhos, foi tipo... não, Nunca lá fui a Marselha, por acaso. tenho que ir para o estádio já, senão... E fui para o estádio. E cheguei 6 horas antes.
Portanto, assisti a todos os ensaios Portanto, lá com as crianças. Viste o apito inicial. Vi o ensaio do pré-ensaio do apito inicial. E devia estar cansado com uma série de viagens. Porquê? Porque eu não dormia em nenhum hotel. Portanto, passava a noite no aeroporto, ou passava a noite na cidade, depois apanhava o primeiro avião do dia seguinte para voltar para Lisboa. Eu estou a olhar aqui para os nossos amigos, o Ruben e o Hugo, e eles estão a pensar, a vida de jornalista afinal não é... É uma vida quase indigente, pá. E devia estar cansado. Isto não acontece sempre, atenção, isto é mais ao Rui. Atenção. Normalmente temos hotel para ficar. Pois, é verdade. Não, eu não estava com, não sei, não havia dinheiro e também para vir para Lisboa cedo não valia a pena ter hotel, não é? Para quê? Para me levantar às 4 da manhã, para estar no aeroporto às 6, não vale a pena. Então passeava lá na cidade. Por acaso nunca tive sorte, não foi um europeu muito engraçado, porque não me lembro já se havia se era terrorismo, se era a desculpa fiável, não é? Do terrorismo, mas as cidades... A atmosfera não era boa, então? Não, eu nunca achei. E tive em Saint-Étienne, tive em Bordeaux, tive Lyon. Nunca senti uma abertura... De festa, ambiente de festa, não é? Abertura. Sim, ou de restaurantes, ou de bares, ou então tive azar. E nunca passei por nada que, vou ficar aqui 4 horas ou 5. Na Ucrânia e na Polónia encontrei, em 2012. Eu também encontrei. E no Brasil em 2014 também. E agora na Alemanha também encontrei. Em Leipzig também gostei muito do ambiente. Pronto, é isso. Em França não. E Portugal-Polónia, penaltis. E eu tive acesso à zona mista, por acaso, nesse dia. E fui à zona mista, ver. Nem sempre tinha acesso, naquele dia tive. Fui, estive lá com o Rui Patrício, lembro muito bem. Ibrahimovic passou por lá. Esta vez não, estava noutra. Isto aqui é só piadas, quase private jokes, as pessoas estão a ouvir não percebem. Tem que ir a um episódio anterior, não é? Há muitos episódios anteriores. Para quem não está a par, o Ibrahimovic teve uma atitude um bocadinho agressiva com o nosso Rui. Foi Suécia e França. Numa das zonas mistas de 2012. 12, em Kiev. Yeah. Num dia em que ele marcou um grande gol, de vôlei. Vê lá, mas mesmo assim estava mal disposto. Não gostou das perguntas. É Portugal-França e eu apanhei o Rui Patrício, apanhei o Quaresma, que marcou o penalti decisivo, e o Rui Patrício defendeu o penalti. O único penalti da série defendido foi o do Rui Patrício. Sim. E pronto, estava-me a ir embora e eis que veio Fernando Santos e João Vieira Pinto. Os dois, juntos. E eu tinha feito o almanaque da seleção para esse europeu em conjunto com a Federação. E tinha participado no lançamento, e o Fernando Santos também tinha participado no lançamento. E tínhamos conhecido pessoalmente aí. Ok. No dia do Portugal-Argélia, acho que houve um particular nesse dia. Talvez. Não me é estranho para Portugal-Argélia. Ou Portugal, outra coisa qualquer. Foi em 2016, na Luz. O livro foi apresentado nesse dia, eu conheci o Fernando Santos pessoalmente nesse dia, e pronto, e ficou o conhecimento, não é? Nesse Portugal-Polónia foi a segunda vez que o vi. Havia muitos jornalistas, portugueses e não só, mas ele, ao passar pela porta, e a porta era ali, mas ele tinha que passar por mim para depois ir para a porta, né? Porque a porta era ali. Tanto, ele viu-me, opa, estás bom e tal, e eu cumprimentei. E está tudo bem? E eu, tá. Pronto. Só a pergunta já sugere uma pessoa diferente. Porque uma coisa é dizer olá, não, ele aproximou-se e cumprimentou. E perguntou se estava tudo bem. E disse, tá. E lá foi, ele e João Vieira Pinto assim, e depois quando ia quase a sair, quando eu já estava a perder de vista, ele virou-se para trás, estás mesmo bem? E eu, sim. E eu acho que devia estar com o ar tão cansado, que ele ficou preocupado com o meu ar. E eu acho isso engraçado, é uma história que define o humanismo, a preocupação dele. Eu já te vi com esse ar cansado e percebo perfeitamente o Fernando Santos. Quando acordas para vir gravar às 5 da manhã, chegas cá derretido completamente. Pois, me achei piada esse momento, porque isso prova que de facto pode ser uma pessoa diferente numa questão de segundos, não é? Podemos, olha, esta pessoa preocupou-se comigo. Porque foi mesmo, ele quase a sair, mas estás mesmo bem? Eu estou. E eu até fiquei espantado, tipo, estou. Mas quem não estava? Com tantas viagens e tantas noites passadas em aeroportos, é normal, por muito que nós gostemos de ir ao futebol e de ficar fascinados com jogos que durem 2 horas e meia, porque é prolongamento e penaltis, e com cidades novas, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, jogadores,
Mas depois há a parte Claro. da fatura que pagas, não é? Claro, E se calhar o físico, a minha cara naquele dia estava já um bocadinho, já era noite alta, não é? claro. E achei piada. Curiosamente, ele treinou a Polónia, isso foi porque a Polónia, e agora treina Azerbaijão. Azerbaijão. Quando é que vais a Baku? Hã? Tens que ir lá a Baku. Já estive a ver. É impossível, não dá. Não dá. É muito caro e é muito longe. É muito longe. Quantas escalas tens de fazer? Pelo menos Não, um. por acaso é uma em Istambul. Istambul. Estive a ver, sim. E não importava nada. Só que é carote. Bem, em Istambul ficava logo com o Rafa, João Mário, Mourinho, com uma série deles. É verdade. E depois fazia Fernando Santos. Mas é muito caro e é muito longe, de facto. Ruizinho, Fernando Santos, 70 anos. Muitos parabéns ao ex-seleção nacional, campeão da Europa em 2016 e atual responsável pela seleção do Azerbaijão. Este programa também é uma homenagem ao Fernando Santos, futebolista e treinador. Avançamos para o Domingo Esportivo? Agora aí, Vamos a isso. vamos. Domingo Desportivo. Meu caro amigo, quem é que temos no DD de hoje? Temos Gamarra. Carlos Gamarra. Gamarra, porquê? Porque o Fernando Santos, já há bocado estava a dizer que tinha sido um nómada, e é ainda, né? Azerbaijão, Polónia, mas ele, no início do século, depois do Penta e das duas taças de Portugal seguidas, em 2000 e 2001, aventurou-se na Grécia. E ele é uma figura, tu estavas até perguntaste se ele era respeitado por adeptos do Porto, Benfica, bem. Então, na Grécia, Na Grécia, sim. é Na respeitadíssimo. Grécia não há dúvida. Respeitadíssimo. E ganhou um título pelo AEK, que é a Taça da Grécia. Em que ano é que é? É 2? Não. Com o 2002? Gamarra? Com o Gamarra? Com o Gamarra. 2001, 2002. Pois. Portanto, ele ganha 3 taças seguidas, já viste? 2000 Porto, 2001 Porto, 2002 AEK. É isso mesmo. Ganha 2-1 ao Olympiacos. Atenção que o Olympiacos nessa altura era a equipa que ganhava tudo. 2-1. O AEK E ao Tesco comprar garrafas de leite. no Tesco. Lá está, tem que ver o episódio anterior para Exatamente. perceber este comentário menos feliz. O Gamarra, dessa final da taça, 2-1, que é decidida por um suplente sérvio chamado Ivic, mas é suplente. Do 11 inicial, só há um estrangeiro. E é o Carlos Gamarra. 10 gregos e um paraguaio. E o Fernando Santos conseguiu levar a sua avante, contrariou a previsão, contrariou o favoritismo do Olympiacos, 2-1, e atenção que o AEK não ganhava uma taça desde 56, e estamos em 2002. 56 para 2002, o AEK não ganhou nenhuma taça. E foi o Fernando Santos a quebrar o enguiço. Portanto, é mais uma história bonita da sua carreira. Sabes quem é que foi suplente não utilizado nesse AEK, nesse jogo? Não. Folha. É que engraçado. António Folha. Não sabia. Não foi lançado na partida por Fernando Santos. Inexplicável. Não havia 5 substituições? Só havia 2, Só né? havia 2. Claro. Quer dizer, neste jogo, 3. Havia 3. Já 3? Só entraram 2, mas havia 3. Ok. Porque o Olympiacos fez 3, é isso? O Olympiacos fez 3. O Zé Olympiacos Elias. quem é que era o Treinador? Takis Lemonis. Ok. Tinha o Christian Carambeu, o Par Zetterberg, sueco, bom jogador. Tinha o Djordjevic, sérvio. E o Giovanni brasileiro. Quem é este Giovanni? É o tal de Barcelona. Jogou no Barcelona com o Figo. Exatamente. Sim. Então, Giovanni. esse era um craque lá Jogava muito. no Olympiacos. Ele foi expulso, não, nesse jogo? lá. Aparentemente não. Não? Aparentemente não. Não houve foi, uma expulsão? desculpa. Foi. Vermelho direto aos 79. Pois, sim. Havia quantos na altura? 79 estava o jogo 1-1. Ok. O Ilievic marcou aos 83. O 2-1 para o AEK. Portanto, o responsável é o Giovanni por isto. E olha, mais uma vez, só agora que estou a pensar. Mais um título decidido por um suplente. Hein? É verdade. Éder e Ivic. Ilievic. Portanto, Santos sabe muito disto. Portanto, olha. Carlos Gamarra, Rui, curiosamente, ele tem uma passagem breve pelo Benfica, curta. Muito. 17 jogos, 1 golo. 97-98. Mas tenho a ideia, quando falo com amigos benfiquistas e que seguem o Benfica há muito tempo, que criou muito boa imagem neste Benfica numa fase em que o Benfica estava de facto mergulhado
em maus resultados, em Sim. incertezas, em mudanças complexas, entradas e saídas. O Gamarra foi um jogador que deixou de facto uma imagem de qualidade, não é? Sim, deixou. Mas para quem jogou tão pouco também é fácil deixar essa boa imagem, não é? Não estou a... A diminuir. Nada, só estou talvez o discernimento dos adeptos nessa altura não fosse o melhor, não é? E achar que ele ia ser a boia de salvação. Pá, estava lá o Perradomo, não é? Portanto, e nem ele conseguiu salvar esse Benfica. Sim. E atenção, o Benfica teve plantéis com grandes jogadores. O Perradome. Edilson era um craque e no Benfica. Perradome, Gamarra, João Vieira Pinto. Ricardo, olha, Perradome, olha, a equipa que ganhou a Taça Portugal ao Sporting, 3-1. Perradome, Gamarra. Perradome, não, Gamarra Ricardo está. Gomes, Valdo, João Pinto. Uhum. Pá, são 4 Poborski? jogadores. Nessa final, não. Não. Não estou a ver o Poborski nessa final. Mas são estes 4. Sabes o que é estes 4 jogadores? Sim. Pá, isto são é verdade, o Ricardo estava em fim de carreira, aliás, foi esse o seu último jogo da vida. Mas pá, são jogadores que dão estabilidade, mas se não há dirigentes, se não há estrutura, Não é hipótese. isso podes ter 11 Não é hipótese. artistas que não te fazem nenhum traço direito fazem. O Michel Perradome terá sido o melhor guarda-redes que eu vi a atuar em Portugal. Acho que não quero ser injusto com o Vítor Bahia, que era extraordinário também. Peter Schmeichel também no Sporting marcante. O Iker Casillas veio para o Porto também, topo mundial, mas também já numa fase diferente da carreira dele, mas estará sempre aqui neste topo também. Mas o Michel Perradome era de facto diferente. E a verdade é que ele no Benfica, apesar dos 36 anos, creio que era essa a idade que ele tinha quando veio para o Benfica, fez grandes exibições. Sim. Grandes exibições. Claro. Estava ágil, estava seco, estava de facto comprometido com o Benfica, mas a diferença na altura para o Porto também era alguma, não é? Mas era diferença em tudo, não é? E até se calhar na equipa. Mas quem tem esses jogadores devia ter mais responsabilidades, não é? Ou seja, a equipa que tinha esses jogadores devia tentar contratar outros jogadores que se aproximassem deles, não é? E não o contrário. E acho que havia muita raia miúda e pouca qualidade. Portanto, o Gamarra, é normal que as pessoas... O Gamarra, Carlos Gamarra. Aí teve cá, teve no Benfica e jogou bem. Se jogou bem ou não me lembro. Sinceramente, 17 jogos. Nem sei qual é que é o currículo dele desses 17 jogos. Se tem vitórias, se tem muitos empates, se tem derrotas. Vamos ver. Vê lá, faz favor. Ora, o senhor Carlos Gamarra... E agora dizias, não tem nenhuma derrota, nunca perdeu. Acho difícil. Portanto, na Liga Portuguesa ele faz 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Longe de ser maravilhoso. Pois é isso. E na Taça Portugal é que faz 2 jogos com duas vitórias, sim. Okay. Na Liga Europa, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Portanto, não foi... 9-7, aqui é Bastia? Na Europa é o Bastia? Deixa eu ver. 9-7, 9-8? Bastia. 1-0 na Córcega. 0 gols, não marcaram um gol ao Bastia. 0-0 na Luz. Pois, não. E o Benfica foi eliminado pelo Bastia. Pronto, é para veres, não é? Portanto, eu percebo que as pessoas digam que o Gamarra deixou uma boa imagem, mas acho que é uma imagem assim, esbatida, desfocada. André. Bem, para acabarmos aqui este momento esportivo, só vamos acabar com este 11 inicial do Benfica em Bastia, na Córcega, onde eu já fui muito feliz com a minha esposa de férias. Uma ilha maravilhosa. Por acaso estive em Bastia e passei ao lado do estádio do Bastia. É Forlani, não é? Exatamente. Houve lá uma tragédia até bastante Taça de mediática. França, não é? Sim. Mas o estádio é mesmo muito modesto. É jeitozinho, mas pequeno, muito pequeno. Sim. Portanto, quem jogou lá foi o Paulo Alves. Se bem me recordo. Okay. Bastia. O Benfica jogou em Bastia com Ovchinikov na baliza. Lateral direito parece-me ter sido o Calado. Centrais Gamarra e Ronaldo. Lateral esquerdo El Adrioui. Meio campo Tiago. O Tiago portanto o Tiago jogou no Porto também, o médio defensivo. Sim. Tiago. Depois o Jordão.
Do lado direito, o Gaston Taument. Na frente, João Vieira Pinto e Paulo Nunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E falta-me o Tahar. Tahar El Khaled, ok. Faltava um meio. Portanto, no meio campo, Tahar, Tiago e Jordão. Ok. E na frente, Gaston Taument, Paulo Nunes e João Vieira Pinto. Entraram Jorge Soares e Martin Pringle. Né? Estás No a banco ver? de suplentes ficaram Paulo Lopes, Edwin Sanchez, Nuno Gomes e Leónidas, meu amigo. Leónidas. E há pessoas que vão dizer que o Gamarra jogou bem nesse dia. Treinador, Manuel José. Está aqui o... Mas na segunda mão já foi o Mário Wilson. Pois. Isso eu lembro. Vê lá. E o Jordão foi expulso. Era de facto um Benfica muito limitado nesta Era. altura. Muito, muito limitado. Meu amigo, vamos em frente para o cassete VHS.